Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma palestra aqui do Dual 2021. Eu vou falar nessa palestra sobre algo que eu tenho usado nos últimos meses e tem sido uma experiência fantástica. Eu vou falar do Next.js. Recentemente, foi liberado a versão 12 do Next.js, com alguns recursos incríveis. Eu queria comentar com vocês sobre esses recursos, alguns recursos atuais e outros recursos novos que valem muito a pena ser experimentados e usados nas suas aplicações. Eu quero me apresentar rapidamente. Meu nome é Leonardo Leitão, eu sou o CTO da Coder Ensino. A gente já ensinou mais de 300 mil, está perto de 300 mil alunos, né? E eu fui, durante mais de 12 anos, arquiteto de software no governo federal, para a DataPrev, trabalhando com projetos do INSS, Previdência Social. Eram projetos grandes, a gente usava a maior base de dados da América Latina. Então, dentro desses 12 anos, assim, deu para aprender muito, né? Eu sou formado em engenharia elétrica, fiz mestrado em computação, mas a minha formação é engenharia elétrica. Me apaixonei por algoritmo no segundo semestre, mas não consegui estudar muito durante a faculdade. E depois, toda a minha carreira, digamos assim, foi dentro do governo federal, trabalhando como arquiteto e aprendendo muito com a galera que trabalhava comigo, certo? Nós vamos falar na palestra de hoje sobre Next.js, algumas coisas relacionadas à evolução das arquiteturas. Nós vamos falar também sobre o principal recurso do Next, tá? Que é um recurso que vale muito a pena que você entenda esse recurso, porque existem outros recursos que dependem desse principal recurso. E nós vamos também falar alguns outros recursos notáveis que já existem no Next.js desde das versões anteriores, tá certo? E também eu quero concentrar uma boa parte da palestra relacionado aos novos recursos do Next 12. Nem todos os recursos estarão 100% disponíveis, porque ainda dependem de uma versão do React, que é a versão 18, que ainda está em beta, mas eles já trouxeram alguns recursos para o Next.js. Se você habilitar a versão e se você habilitar a versão beta e colocar lá o recurso experimental, você vai ter acesso a esses recursos muito interessantes. Tá? Eu também vou fazer aqui uma demonstração para que a gente possa entender como é que funciona na prática esses recursos. Passando aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre a evolução dos modelos arquiteturais. E por que que isso é importante? É importante porque o cerne ali do Next.js, que é esse recurso principal, tem uma relação muito forte com essa evolução das arquiteturas. Deixa eu mostrar para vocês o que é que eu quero dizer com isso. Tá? Existem muitos aspectos diferentes quando fala a palavra arquitetura, e eu quero falar um pouquinho sobre a forma como as aplicações eram organizadas, mais de um ponto de vista de infraestrutura do que necessariamente de código. Então, por exemplo, lá atrás, na época do mainframe, você tinha uma concentração muito grande com o processamento dentro do servidor, certo? Você tinha terminais burros, tem aquela famosa tela verde, que na época da faculdade eu ainda peguei alguns terminais usando sistemas assim, e a comunicação era feita, basicamente, esses terminais burros serviam como entradas de dados e saída de dados, ou seja, você via os dados na tela e entrava com as informações no teclado, ou eventualmente colocava algum dispositivo para enviar dados e tal, mas o processamento era concentrado no mainframe. Qual era a vantagem desse tipo de modelo? A vantagem é que você tem uma distribuição na sua aplicação de uma forma muito fácil, porque se você atualiza o código no mainframe, os terminais simplesmente vão refletir aquilo que já está lá no mainframe, ou seja, ele serve apenas para exibir os dados para o usuário e pegar os inputs. Passando um pouquinho mais, e essa foi a época que eu comecei a trabalhar, eu trabalhei primeiramente na parte de suporte, depois fui para desenvolvimento. Eu peguei a época de ouro do Delphi, e aí você tem uma arquitetura cliente-servidor. Você tem um cliente que já é rico, que você tem uma interface gráfica, digamos assim, mais rica, você consegue implementar regras lá no seu cliente, mas parte do processamento também fica no servidor. Então, a gente tem nesse cenário uma divisão de responsabilidades em termos de processamento. Então, aqui você tem como implementar validações dentro do seu cliente, você tem como só mandar para o servidor quando você entender
que os dados estão coerentes e coisas do tipo. E aí, uma das questões aqui importantes relacionado a esse modelo arquitetural cliente-servidor é o fato de que, para você distribuir a aplicação, é muito mais complicado do que no primeiro cenário. No primeiro cenário, você atualizava o mainframe e automaticamente os clientes eram atualizados. Nesse segundo cenário, o que acontece é que para você instalar, você tem que instalar máquina a máquina as aplicações, porque parte do código está realmente rodando no lado do cliente. E qual é a grande vantagem? A grande vantagem é que você não sobrecarrega para todo o processamento ser feito no servidor, como era o caso do mainframe. Nesse caso, você tem também processamento do lado do cliente, o que é muito bom, tá? Eu lembro que nessa época eu trabalhava numa empresa e a gente às vezes ia instalar, por exemplo, um cliente rico em Delphi, e eu tinha que passar lá horas e horas, né, vendo, checando se todas as máquinas realmente estavam atualizadas. Então não era fácil fazer esse tipo de processo. Muitas vezes as empresas até automatizavam esse processo, mas ainda assim o deploy, né, mandar a versão mais atualizada para todo mundo não era algo tão simples. Passando um pouco mais, a gente volta para um ambiente, a gente evolui o ambiente para um ambiente da web, mas de certa forma a gente volta para aquele padrão que existia no mainframe, tá? Agora só que no ambiente web, no ambiente mais moderno. Então agora a gente volta a ter uma web que ela é processada do lado do servidor, que é a web que é chamada de server-side. Ou seja, o servidor processa uma requisição HTTP, ele gera o conteúdo, envia esse conteúdo para o seu computador, através de HTML, por exemplo, tá? Nesse caso, esses terminais, eles vão agir de certa forma como terminais burros. Embora você jogue CS no seu computador, embora você tenha outros aplicativos rodando, não é o computador em si não é um terminal burro na sua essência, né? Não serve só para aquela aplicação, mas do ponto de vista da web, o seu HTML basicamente é gerado no servidor e serve para você ver as informações e colocar entradas, clicar no link, ir para outra página. Você não tem aquela inteligência de um cliente rico que gera o código, que gera a interatividade dentro do browser. Basicamente era HTML. Mas, claro, nesse caso, distribuído na internet, com uma série de outras questões envolvidas, né? Muito provavelmente servidores muito mais poderosos, vários servidores atendendo às requisições, mas mantém essa lógica de você ter um terminal burro só com HTML, e claro que depois foi evoluindo, eu vou mostrar para vocês no outro passo, mas de qualquer forma você tem essa mesma lógica aí do mainframe. E o quarto passo passa agora o JavaScript exercer um papel central, que é o papel de gerar essa interatividade dentro do browser do usuário. Ou seja, você passa a ter uma experiência muito mais próxima com a experiência de um desktop. Você consegue ter interatividade, você consegue ter validações, você consegue ter checagens, e a partir daí você passa a trafegar menos HTML, ou seja, o conteúdo passa a ser menos gerado, ainda tem cenários que é gerado o conteúdo HTML no servidor, manda para o browser e você coloca JavaScript em cima para ter uma interatividade, mas em muitos casos você passa a ficar enviando HTML do servidor para o cliente e passa a trafegar apenas dados, com XML ou com JSON, que é muito conhecido, ou com algum tipo de protocolo binário para ter uma experiência mais rápida. O fato é que você tem a geração das interfaces muito provavelmente ou em vários cenários, você tem a geração das interfaces ali usando JavaScript e aí você passa a trafegar dados do servidor para o seu cliente rico, né, o seu browser. Nesse caso, a gente está usando uma abordagem client-side, ou seja, parte do código é gerenciado, parte da sua UI é gerada dentro do cliente. Ou seja, também tem a vantagem de que você tem essa divisão dos processamentos, você tem processamento no lado do cliente e também do lado do servidor, mas mais importante que você não tem o problema de distribuir a sua aplicação, porque sua aplicação roda no browser, sempre que o usuário acessar a sua aplicação, ele vai pegar uma versão mais nova, o que é muito bom e não vai ter o mesmo problema que você tinha na época do cliente servidor. Léo, por que tu está falando isso? Estou falando isso
porque o Next.js, a principal funcionalidade, tem muito a ver com essa questão de se o código roda no servidor, se o código roda no cliente, se o código roda parte no servidor e parte no cliente, e eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Um outro conceito importante, só para a gente dar aqui uma nivelada nos conceitos, é a questão de conteúdo estático e conteúdo dinâmico. Muita gente pensa que conteúdo estático é aquele conteúdo que está parado, por exemplo, tem uma página HTML e ela está parada, é um conteúdo estático. E se eu tenho um jogo que está tendo ali interatividade na página, é um conteúdo dinâmico. Não, na verdade, um conteúdo estático é um conteúdo que foi gerado previamente, que existe um arquivo físico para ele, né, um HTML físico, e o servidor simplesmente serve esse HTML que está fisicamente persistido, por exemplo, em um HD ou que está em memória para ser mais rápido e tal. E você também tem conteúdos como um arquivo JavaScript, que foi você fez o build da sua aplicação, colocou um JavaScript lá no servidor, e esse mesmo JavaScript é servido. Tá? Esse é o tipo de conteúdo que é um conteúdo estático. E no outro lado, nós temos um conteúdo dinâmico. O que é um conteúdo dinâmico? É um conteúdo que o servidor ele gera aquele conteúdo sob demanda, ou seja, para a requisição feita, ele vai gerar esse conteúdo e vai devolver um conteúdo específico para atender aquela requisição. Então, esse conteúdo dinâmico, ele foi gerado a partir de um código. Legal? Uma outra pergunta que eu posso fazer, por exemplo, é o seguinte: se você conhece React, a pergunta é: React, ele é um conteúdo em essência estático ou dinâmico? E aí tem uma pegadinha nesse caso, por quê? Porque do ponto de vista do servidor, React, ele gera um conteúdo estático. Porque quando você faz o build da sua aplicação e você gera lá os arquivos finais, você tem uma página HTML estática e você tem um arquivo CSS estático, um arquivo JavaScript estático, que é o bundle lá final da sua aplicação. Então, o servidor vai sempre servir esse mesmo HTML e esse mesmo arquivo JS. Mas lá no browser, ele vai gerar conteúdo dinâmico a partir da interação com o addon. Então, ele vai fazer requisições no servidor, pegar dados em JSON e ir gerando as interfaces, mas você tem, do ponto de vista do servidor, esse conteúdo como conteúdo estático, e do ponto de vista do browser, ele é um conteúdo que é gerado dinamicamente já no browser, né, dentro do cliente, como a gente falou para vocês quando tem uma aplicação do tipo client-side, tá bom? Legal. Agora eu quero falar com vocês sobre o principal recurso do Next.js. E o principal recurso do Next.js é viabilizar, claro que não foi o Next.js que inventou esses conceitos, não foi o Next.js que foi o primeiro a implementar esse tipo de solução de tecnologia, mas o Next.js, ele é a versão framework do React, que é uma biblioteca. O React é a biblioteca front-end mais famosa do mundo, mais usada no mundo, e o Next.js fez um trabalho extremamente competente em cima de algo que já era super popular e super usado pela comunidade. Então você pensa assim, será que eles estão inventando outra coisa? Basicamente você tem tudo que o React tem, até porque o core, o núcleo do conhecimento é o React, e ele coloca algumas funcionalidades em cima para conseguir te entregar uma facilidade para que você possa usar o React em formas diferentes que não dá para usar apenas usando o React puro. Então, o React, eu até coloquei aqui no slide, ó, se você olhar, o símbolo do React está aqui junto com o Client-Side Rendering, ou seja, renderização do lado do cliente. Que é essa ideia de você ter um cliente rico, algo que você consegue ter muita interatividade no browser, que é o JavaScript manipulando addon e gerando todo o conteúdo da página para você. Então, o React ele é específico com essa parte do client-side rendering, que é a renderização do lado do cliente. E o Next, ele adiciona mais mais duas outras formas de pré-renderização, são mecanismos de pré-renderização, que é o SSR, que é o Server Side Rendering, e o SSG, que é o Static Site Generation, tá? E essas duas formas diferentes são muito interessantes, e uma coisa que eu até comentei em um vídeo que eu gravei foi o seguinte:
É muito interessante como depois que eu comecei a trabalhar com o Next.js, eu comecei a procurar possibilidades ou oportunidades, melhor dizendo, de aplicar o máximo de conteúdo estático possível, né, que é exatamente o SSG. Porque isso traz performance, isso faz com que você tenha uma série de economias, eu vou já mostrar para vocês um pouco da lógica, para explicar quais são as economias que a gente consegue fazer a partir dessas formas de pré-renderização, tá? E outra coisa é que o fato de ser um conteúdo estático, e eu vou explicar isso no próximo slide também, faz com que você perca algumas coisas, né? Porque é um conteúdo estático, é um conteúdo sempre vai ser aquele mesmo, mas o fato de ele ter a possibilidade de ser incremental faz com que você consiga ter aí uma série de possibilidades, ou você consegue abrir o range do uso de conteúdo estático dentro da sua aplicação. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho da lógica, tá? Aqui no meio a gente tem o que seria o modelo padrão do React, que é o Client-Side Rendering. Eu coloquei no meio porque você consegue usar ele com o server-side rendering, consegue usar ele com o static site generation. Qual é a lógica? A lógica é o seguinte: quando o usuário abre lá o seu browser de preferência e ele entra na aplicação React pura, um documento HTML é informado, é passado lá para o browser, né, a partir de uma requisição, que é o seu a sua single page application, né, SPA. Então você tem uma única página e essa página vai carregar um arquivo JavaScript que tem a sua aplicação. Pode ser a aplicação inteira ou parte da sua aplicação. E a partir dali, esse JavaScript vai gerar para você várias interações usando o DOM, vai construir a página a partir de JavaScript. Quando a gente escreve dentro do React, usando aquela sintaxe JSX, na verdade, aquilo ali, no fundo, é JavaScript, disfarçado de HTML, que não é HTML, né? Então, você tem uma forma ali muito fácil de criar o seu código e internamente ele vai manipular a DOM para criar toda essa experiência rica que a gente tem hoje em dia na web. Legal, esse é o padrão que você tem, você carrega um JavaScript, o JavaScript começa a trabalhar com a DOM. Legal, qual é a outra forma de pré-renderização que o Next disponibiliza? É o SSR, que é o Server Side Rendering. Nesse caso, o que é que vai acontecer? Para cada requisição, para cada usuário, um conteúdo será gerado de forma personalizada. Ou seja, o usuário vai pedir, ó, eu quero, por exemplo, um restaurante, eu quero a lista dos pedidos que estão aqui em aberto para que eu possa mandar a cozinha preparar esses pedidos. Então você dá lá um refresh, se estiver usando SSR, o servidor, ele não vai te mandar um JavaScript, ele vai mandar o HTML pronto. Vai mandar o HTML pronto para cada requisição, porque é o server-side rendering. Uma pergunta que é relacionada a essa questão do server-side rendering é a questão de... Eu esqueci a pergunta. Eu ia fazer a pergunta e beber água, acabei esquecendo a pergunta, mas vamos lá. Então, o SSR... Ah, sim, lembrei da pergunta. Qual é a vantagem, ou por que que eu gostaria de ter o SSR? O que é que ele entrega de vantagem em relação à renderização do lado do cliente? Porque o que é que acontece é o seguinte, ó, se você está renderizando as informações do lado do cliente e você só trafega dados, só trafega JSON em essência, que são os dados, ele é menor o conteúdo do que um HTML inteiro, que vai ter os dados embutidos, fora ainda o header, fora outras tags e tal. Por que que eu vou querer ter um conteúdo sendo gerado usando SSR? E aí eu vou beber água, vocês pensam um pouquinho qual é a grande vantagem de você ter o SSR, tá? Então vamos lá. Na verdade, a gente tem duas vantagens, tá? Mas aqui eu pensei inicialmente é a questão do SEO, que é o Search Engine Optimization, né? Otimização de mecanismo de busca. Quando o Google, por exemplo, ele vai indexar a página de um blog, a página de um e-commerce, a página de qualquer tipo de site que você esteja disponibilizando na internet, quando esse robô ele consegue ter acesso ao HTML, significa que ele consegue indexar melhor
os seus headers, o conteúdo, e aí sim ele vai ranquear esse conteúdo lá no mecanismo de busca, que é onde as pessoas conseguem, através da qual as pessoas conseguem acessar o seu produto, o seu site, o seu e-commerce e tal. Então, esse é o benefício número um, porque quando você gera o conteúdo a partir de JavaScript dentro do browser, quando esse robô do Google, por exemplo, vai acessar a sua single page application, ele só vai receber um HTML. Esse HTML tem uma tag lá vazia, uma div, e toda a sua aplicação será gerada a partir de uma interação com o usuário. O usuário vai navegando nos menus e dinamicamente esses HTMLs, né, essa DOM vai sendo manipulada e a sua aplicação vai sendo renderizada. Só que quando você tem a página pronta, faz que você, com esses mecanismos de buscas, né, ele consigam pegar o HTML inteiro, ele vai conseguir fazer um parser no HTML e vai conseguir ranquear isso de uma forma muito mais interessante. E a segunda outra vantagem é quando você tem uma aplicação, por exemplo, que usa uma single page application. Normalmente, se a sua aplicação ela cresce um pouco, esse arquivo JavaScript começa a ficar pesado. E se você renderiza algumas páginas ou parte da sua aplicação usando outras formas de renderização, isso significa que o seu JavaScript vai ficando menor e você vai ter um tempo de carga inicial da sua aplicação bem menor do que se você colocar toda a sua aplicação dentro de um único JavaScript. Tá? Então também tem essa outra vantagem de que você consegue ter uma carga inicial da sua aplicação menor. Então vamos lá. Outros recursos fantásticos. Ah, deixa eu voltar aqui que eu falei, não falei do SSG. O SSG é a geração de conteúdo estático. E aqui você tem duas formas de gerar. Você tem como gerar por build, ou seja, eu vou gerar um conteúdo estático e ele vai permanecer aquele mesmo conteúdo. Qual é a vantagem, Léo? A vantagem é que se você tem uma página que precisa acessar, por exemplo, fazer 10 chamadas ao banco de dados e você tem 1.000 acessos dentro de um intervalo de 1 hora, significa que você vai fazer 10.000 chamadas ao banco de dados para renderizar praticamente o mesmo conteúdo. E quando você gera um conteúdo estático, você acessa uma única vez o banco de dados, faz essas 10 requisições e a partir de um intervalo de tempo, todo mundo vai acessar o mesmo HTML. E isso vai trazer uma série de vantagens. E também o fato de que você consegue ter a mistura ou a integração entre essas formas de renderização diferente. Você consegue integrar parte da renderização ser do lado do cliente e parte do lado do servidor, economizando infraestrutura, reduzindo I/O e tendo uma série de vantagens e velocidades e desempenho na sua aplicação. Então você consegue misturar essas possibilidades aí, né? Usando SSR, CSR e SSG. Partindo para frente, nós temos um deploy muito fácil, né? A aplicação que eu vou mostrar para vocês de exemplo, tá? A que está rodando com o React estável está lá na Vercel. Você tem mecanismos de rotas, né? Por página, você consegue criar rotas, inclusive rotas dinâmicas, de uma forma muito simples, muito intuitiva, sem configuração. Isso também é um recurso que vale a pena, né? Eu diria que não é o principal recurso, porque você consegue configurar a rota no React de uma forma fácil também, mas ter isso embutido dentro do Next também é uma vantagem que eu diria considerável. Então vamos lá. Eu fiz aqui uma aplicação que está rodando em duas versões, a versão que está rodando com o React estável e a versão que está rodando com o React Beta, na versão 18, tá? Os novos recursos eu coloquei com o React Beta. E eu estou usando aqui nessa aplicação, juntamente com o Next.js, eu estou usando o Tailwind CSS, e eu posso dizer para vocês, e o pessoal dando uma dica, que eu me transformei num designer melhor. Eu sou um péssimo designer, mas eu tenho construído interfaces muito mais bonitas depois que eu adotei o Tailwind CSS, por incrível que pareça. Eu estou usando o Prisma JS para colocar o highlight no código, que o código vai estar dentro da aplicação e vou mostrar para vocês. Estou usando TypeScript, porque praticamente todos os meus projetos eu acabo colocando TypeScript. E eu fiz algumas pequenas animações e eu usei o Framer Motion, que é uma bibliotecazinha para fazer animação super legal. Legal? Então nós vamos fazer o nosso primeiro. Eu vou mostrar para vocês os nossos primeiros 4 exemplos que tem a ver com essa questão dos mecanismos de renderização. Então vamos lá.
tô com a aplicação rodando aqui, era para estar na página inicial, mas beleza. Tá aqui a aplicação na página inicial. Diga se não ficou mais legal o design aí do que se eu tivesse feito na mão. Isso usando o Tailwind, e o legal é que o Tailwind ele não tem nenhum tipo de componente pronto. Você pode se inspirar por outras pessoas, mas eu fiz tudo na mão e só com os recursos deles você consegue ter uma interface legal. E algumas animações, né, tipo isso e tal, foram com esse Motion que eu mostrei para vocês, tá? O código está no GitHub, público dentro do meu GitHub, Leonardo M. Leitão. Tem lá um repositório chamado Recursos Next.js e vai ter lá um branch, né? Tem um master e tem um branch chamado com React Beta. E nesse branch tem os novos recursos implementados lá. Então vamos lá. Primeira forma que nós temos é quando você gera um conteúdo estático sem dados. E esse conteúdo estático sem dados, você não precisa fazer nada. Basta você criar, por exemplo, aqui eu criei um componente chamado página exemplo, que eu passei o título, coloquei a URL do código, e aqui eu coloquei um div, e isso automaticamente ele vai gerar para você um conteúdo estático, simples, sem nenhum tipo de código extra. Tá? E na aplicação, esses 3 botões aqui voltam para a tela anterior. Legal, então voltando aqui, o segundo exemplo seria você querer gerar um conteúdo estático, mas que precisa de dados, precisa de um dado que está no banco de dados e tal, que é um típico cenário de um conteúdo dinâmico, um conteúdo que é gerado a cada requisição. Mas aqui você consegue, por exemplo, pegar esses dados a partir de uma API, ou, por exemplo, mostrar a hora que esse conteúdo foi gerado. Ó, se eu voltar aqui, você vai perceber que essa hora vai modificar, certo? Não vai modificar porque eu estou gerando um conteúdo estático e ele vai ficar sendo atualizado, eu acho que de 60 em 60 segundos, tá? Então aqui, ó, você consegue, a partir de um método chamado getStaticProps, ele vai fazer uma requisição a uma API dentro da minha aplicação, e aqui eu vou gerar esses nomes e vou passar esses nomes via props para o meu componente React. E esse componente, para ele recebeu props, e React, um componente React, entende props. Se você passa para ele propriedades, você consegue acessar esses dados. Então, essa função, quando você exporta uma função com esse nome, o Next sabe que você está criando uma página estática. E essa é uma página estática que ela vai se atualizar a cada 60 segundos. Então, ele vai recriar essa página a cada 60 segundos. Léo, eu preciso de uma página que ela precisa atualizar a cada 12 horas. Legal, você multiplica aí a quantidade de segundos, está dentro de 12 horas, e você consegue revalidar essa sua página a cada 12 horas. Uma questão importante, quando você coloca uma quantidade muito pequena, pelo fato de que quando você faz o deploy na nuvem, ele vai colocar isso em vários servidores no mundo, vai ter questão de cache e tal, então às vezes você pode pegar uma versão anterior, tá? Mas quando você tem espaços maiores, né, 12 horas e tal, essa revalidação funciona super bem, tá? Eu tô falando assim, questão de 5 segundos e tal, às vezes não dá tempo ele replicar todas as mudanças e você acaba vendo uma versão anterior, e isso acontece por conta do tempo ser muito curto, tá? Então, aqui eu mostrei para vocês, né, o código bem simples, aqui tem uma div e tal, basicamente eu estou obtendo os dados aqui no getStaticProps. Nós temos um outro modelo que é a geração do lado do servidor, então, nesse caso, usando server-side rendering, cada vez que eu entrar, ele vai atualizar essa data aqui. Por algum motivo, ele colocou a data... acho que eu estou pegando a data de alguma forma errada aqui, mas beleza. Ele está gerando isso aqui do lado do servidor, e quando você clica para verificar aqui o código da página, se você abrir o código da página, você vai ver que dentro do código da página tem esse código aqui que representa, por exemplo, essa tabela. Se você olhar qualquer conteúdo que é gerado do lado do servidor, você vai ver que o código inteiro foi mandado do servidor e não gerado do lado do cliente. E para a gente ter um SSR, né, que é o Server Side Rendering, a gente tem uma outra função com o mesmo padrão, digamos assim, né, get server side props. O outro era get static props e aqui o get server side props. E esse código aqui, pessoal, ele vai rodar do lado do servidor a cada requisição. Se você colocar aqui um console.log, não espere que esse console.log vai ser exibido no browser, porque ele vai rodar lá no servidor.
certo? E no outro caso do SSG, se você colocar um console.log dentro do get static props, ele vai rodar durante o build, certo? Então, durante o build da sua aplicação, ele gera o conteúdo estático e a cada vez que precisar ser revalidado, ele vai rodar esse código dentro do servidor e não lá no browser, tá? Então, aqui nós temos uma ideia de pegar uma requisição, peguei os pedidos abertos, né, e passei os pedidos abertos via props para o meu componente, e aqui no componente, basicamente, eu tenho um renderizar pedidos e tal. Uma questão interessante é o seguinte, esse conteúdo, na verdade, aqui tudo vai ser gerado do lado do servidor, e ele já vai entregar tudo pronto. Já no outro exemplo, que é o exemplo que a gente vai misturar as técnicas, tá? Aqui é o server-side rendering, tudo é gerado do lado do servidor. E o próximo exemplo, nós vamos ter, tanto é que ele cria ali a página inicial e depois é que aparecem os dados, né? É muito rápido, mas talvez dê para você perceber, ó, demora um pouquinho mais a chegar os dados. Então, nesse caso, se eu inspecionar a página, não vou mostrar agora para não perder muito tempo, você vai ver que a parte específica dos dados aqui, né, desses conteúdos aqui da tabela, não estão no HTML. Por quê? Porque ele foi gerado a partir da interação no próprio browser do usuário. E aqui a gente tem nesse conteúdo misturando, tá? Ó, eu tenho um conteúdo estático, ou seja, toda essa parte aqui, ó, toda essa estrutura, até aqui do body e essa parte aqui é um conteúdo estático. Só que tem uma parte específica que eu quero que seja gerado no lado do cliente. Daí eu usei hooks. Eu usei, por exemplo, o use effect e usei o use state. Nesse caso, automaticamente eu estou usando renderização do lado do cliente. Então você consegue misturar isso, traz um poder fenomenal, tá certo? Então, voltando aqui, para a gente continuar agora falando especificamente dos recursos do Next 12, nós temos alguns outros recursos, mas eu quero citar esses 5 recursos aqui, né? Compilador Rust, Middleware, HTTP Streaming, Server Components, né, que é do que vem do React também, e URL Imports. Então vamos lá. A Vercel tem trabalhado num compilador Rust, que é esse Speed Web Compiler, e esse Speed Web Compiler, ele tem uma velocidade muito maior. Rust, né, é uma linguagem muito rápida, tem um gerenciamento de memória todo especial e tal, uma memória que uma linguagem que o pessoal tem elogiado muito, tá? E eles criaram esse novo compilador que tem tornado o build mais rápido, né, e tem a possibilidade de ser customizado de acordo com as necessidades da Vercel. Então acho que vai abrir uma série de possibilidades interessantes aí para o mundo do Next.js. Ele tem um compilador próprio, né, bancado pela empresa que está por trás do Next.js, tá? Então é um recurso muito interessante. Middlewares também é um recurso muito massa, certo? É um recurso, um conceito que já existe. Quem trabalha com Express.js tem essa ideia de middleware, né? Quem conhece os padrões lá, o Chain of Responsibility, né? Tem essa mesma ideia. A ideia é que você consegue interceptar a requisição, fazendo alguns processamentos, né, em cadeia, no final mandar a requisição para o servidor e aí você manda essa resposta. Você tem como desacoplar o resultado, quem vai atender a requisição, você tem como fazer alguns processamentos antes, desviar, por exemplo, a requisição, mandar para outro local ou bloquear a requisição através desses middlewares, né, que são filtros também. Então é um recurso muito interessante, certo, que eu quero mostrar para vocês agora. Em relação aos middlewares, a gente tem esse padrão de você criar um underline middleware.js, ou seja, você coloca um arquivo dentro do seu diretório de páginas lá de pages dentro do Next.js, e quando você coloca um arquivo dentro daquela pasta, todas as suas páginas que estão naquela página ou que estão em páginas, em subpastas, vão rodar aquele middleware. Então, por exemplo, eu quero acessar esse arquivo liberar acesso.tsx. Então, esse middleware aqui, que está no raiz das páginas, vai ser rodado para qualquer requisição. O middleware que está dentro da pasta de usuários vai ser rodado porque esse arquivo também está dentro da pasta de usuário, só que vai ser o segundo a ser executado. E o terceiro middleware a ser executado vai ser esse que está dentro da pasta crítico. Então, assim, ele vai rodando essa cadeia de middlewares para que realmente ele chegue na sua página.
Léo, e qual é a vantagem? O que é que isso vai acrescentar em termos de vantagem? Por que, que esse é um recurso legal do Next? Porque é o seguinte, aqui eu estou mostrando um exemplo de middleware para autorização, né? Você pode, por exemplo, tirar das suas páginas a questão de se ele tem ou não acesso para acessar e colocar isso no middleware. Então você pode, por exemplo, verificar se tem um cookie com um determinado token, você pode verificar se esse token é válido. Se for válido, você deixa a requisição ir, que é exatamente esse next, response next. Se não, você pode chamar aqui um não autorizado e ele mandar um erro para o usuário. Tá? Então, só dando um exemplo simples de como seria a anatomia desses arquivos aqui, ó, underline middleware.js. Legal. O que é que acontece quando você tem essa questão do conteúdo estático? Quando você tem um conteúdo estático, você tem a grande vantagem de jogar esses conteúdos dentro dessas CDNs, né? O que é uma CDN? É um Content Delivery Network, ou redes de entrega de conteúdos. E esses CDNs estão espalhados no mundo inteiro, né? A Vercel tem por baixo ali a AWS da Amazon. E a pergunta é: quando você escolhe usar o SSG, que é a geração estática, você se beneficia automaticamente desses CDNs, ou seja, você tem uma entrega super rápida do seu conteúdo. Mas quando você escolhe, por exemplo, o server-side rendering, para que você possa ter aí uma certa personalização, para que você consiga personalizar a sua página de uma forma mais com mais poder, você acaba deixando de ter a possibilidade de usar esses CDNs, esses conteúdos em cache e tal. Então, qual é a vantagem do middleware? A vantagem do middleware é porque esses caras vão ser deployados, digamos assim, dentro do que a Vercel chama de Edge Functions. Né? Essa edge quer dizer borda, né? Borda tem a ver com o fato de que esses servidores estão espalhados e ele é muito facilmente acessado de qualquer local do mundo e você ganha muita velocidade. E aí, essas CDNs, você vai conseguir misturar a questão de ter algo dinâmico, porque você vai ter um middleware para fazer um processamento, por exemplo, e você vai conseguir também trabalhar ainda mais com conteúdo estático. Por exemplo, vamos supor que você tem uma página que possa ser estática, mas que ela não é porque você precisa esconder algumas coisas se o usuário não for administrador. Você pode muito bem ter duas páginas geradas, uma de administrador, uma de que não é administrador, e a partir do middleware você consegue escolher uma ou outra sem precisar ficar gerando esse conteúdo a cada requisição. Então você consegue, por exemplo, trabalhar a questão de segurança, teste. Você quer testar duas páginas de checkout do seu site. Será que essa página de checkout converte mais do que essa? Você pode fazer um teste AB a partir de um middleware. Então, ele tem uma série de vantagens. Outra coisa muito legal é essa questão da concorrência que foi introduzido, né, que será introduzido no React 18, a questão de code splitting a partir do React Lazy, para você importar componentes de uma forma tardia, né, e isso não impactar diretamente no seu bundle inicial. E aí, lá na documentação do React diz, ó, React Lazy e Suspense não estão disponíveis para renderização do lado do servidor. Aí vem a galera da Vercel e faz com que isso funcione dentro do Next.js do lado do servidor também, tá? Então, é um recurso interessante. Outra questão é o suporte do suspense, né? Que é um conceito muito legal, né? Eu nunca tinha parado para pensar em você fazer streaming de HTML, tá? Em vez de você receber o tudo ou nada, né? O HTML inteiro, ou você ficar esperando, você consegue fazer streaming de pequenos trechos de HTML, daí o fato de que você vai ter no Next, ainda está em versão beta, com algumas instabilidades, mas você vai ter a possibilidade de ter componentes do lado do servidor. Isso é legal, porque você pode ter a sua página toda estática e apenas alguns componentes renderizados de uma forma, digamos assim, personalizada para o usuário. E você vai, em vez de mandar tudo, a página inteira, você consegue fazer streaming e já consegue ir mostrando aquilo que já foi recebido no browser do usuário. Tá? Então, o suspense basicamente permite que os seus componentes esperem
por algo antes que eles possam renderizar, e ele tem um que seria um fallback, né, um outro componente que vai ser renderizado aí de forma alternativa, tá? Aqui a ideia desse streaming de HTML é um recurso muito legal, que vai abrir uma série de possibilidades, sempre, pessoal, voltado para essa questão da otimização. Você quer entregar o seu conteúdo, a sua página, o mais rápido possível para o seu usuário. Então, essa questão de você ter como diminuir o escopo do SSR, né? Eu quero renderizar só esse trecho, não a página inteira, é algo extremamente interessante. E também você tem a possibilidade de importar componentes. Alguns componentes não estão, né? Semana, 2 ou 3 semanas atrás, eu me deparei com um componente que eu precisava usar, tinha que ser ele, né? Que era um JavaScript de um determinado fornecedor, e aí ele não tinha o JavaScript dele no NPM. E aí eu tive que criar um hook para acessar esse JavaScript quando carregasse. Aí eu jogava na página, então tive que fazer toda uma trabalheira porque eu não tinha um recurso como esse, né, para importar diretamente de uma URL. E agora a gente tem essa possibilidade. Lembra, se vocês tiveram já contato com o Dino, né, que é sei lá, o concorrente aí do Node.js, né, criado pelo Ryan Doll, ele tem essa ideia de que você consegue instalar, né, você usa diretamente as URLs para acessar os pacotes. E esse é um recurso bem interessante, e você precisa habilitar o domínio que você vai fazer esses importes, né, essas instalações, diretamente dentro do Next config.js, como eu estou mostrando aí, tá? Então aqui eu importei um determinado componente, usei esse componente aqui na minha aplicação, ou seja, um componente de terceiro, sem precisar instalar o componente na minha máquina, sem precisar perder tempo no build, porque esses componentes são buildados muitas vezes quando você vai buildar a sua aplicação, e aqui esse componente já vai estar no estado lá minificado, já vai estar prontinho para usar na minha aplicação, e esse é um recurso também muito legal, certo? Eu vou mostrar para vocês a versão que está rodando aqui na minha máquina. Deixa eu fechar aqui o código-fonte, fechar aqui o GitHub, essa versão que está rodando na minha máquina. Deixa eu voltar aqui para a página inicial, e essa versão que está rodando na minha máquina, aí sim eu estou rodando com a versão beta do React, né? Next 12 e a versão beta. Eu encontrei algumas instabilidades, né? Uma versão que foi liberada há pouco tempo atrás, ainda tem algumas coisas que precisam ser melhoradas em termos aí de corretude, né? Eu tenho os exemplos originais aqui, tá? Mas se você clicar aqui, novos exemplos, a gente vai ter aqui 4 novos exemplos, né? Um relacionado a middleware. Quando você clica, ele vai ter algumas possibilidades diferentes em relação, ele está fazendo aqui algum tipo de compilação, mas deixa eu ver se ele entra no middleware, se não eu volto. Vou voltar aqui, de novo, clicando. Quando ele entra no middleware, eu coloquei lá um valor aleatório para ele entrar ou diretamente no código desse middleware, ou ele vai entrar dentro da página que eu quero que ele entre. Tá? Então tá aqui um exemplo de middleware, né? Eu fiz aqui um valor aleatório. Nesse caso, ele caiu diretamente dentro do código do middleware. E caso eu não queira, eu posso, por exemplo, colocar um next response.next e ele vai entrar dentro da página. Em 20% dos casos, ele vai simplesmente dar uma resposta, ele nem vai entrar no código e nem vai entrar na pasta, na página que eu quero que ele entre, tá? Então, se eu voltar aqui, você vai ver e entrar de novo aqui no Middle Simples, ele entrou novamente no código, deixa eu ver se ele entra na página. Vamos lá, se ele colabora, tá? Vou aproveitar para beber água aqui. Sempre que vai para uma versão beta, fica um pouco mais complicado. Mas tá aí, ó, ele entrou no Middle Simples, e aqui a gente consegue ter acesso a o exemplo de código que eu mostrei para vocês, tá? Então, esse aqui é o primeiro exemplo de middleware. O segundo exemplo de middleware é um middleware que vai fazer a distinção entre uma página A e uma página B, por exemplo. Você quer fazer um teste AB para checar, por exemplo, se um usuário, um checkout alternativo vai dar aí um desempenho melhor para a sua aplicação e tal. Nesse caso, ele selecionou o B e eu guardei um cookie para dizer que o usuário vai estar acessando a página B naquele dispositivo. Então, aqui ele vai verificar, tem um cookie que eu chamei modelo página checkout, e aí ele verifica se o cookie está presente, se não,
ele coloca aqui um aleatório de 50% de chance para o A ou para o B, e aí no final tem uma opção, e com a opção eu mando ele, né, faço uma reescrita aqui do destino para ele acessar o middleware AB com a opção A ou B. E a partir daí eu salvo o cookie e nas próximas requisições ele não vai cair nesse código aqui que vai selecionar, porque ele vai achar o cookie com determinada opção e aqui ele vai entrar sempre no mesmo checkout. Não faz sentido para o mesmo usuário você ficar mostrando páginas de checkout diferente, por isso que eu coloquei aí a questão do cookie, tá? Então, aqui é um exemplo relacionado ao middleware. Com relação aos URL import, o exemplo é super simples, tá? Basicamente, o que a gente fez aqui, ó, se você entrar no código, deixa eu ver se deixa eu entrar de novo aqui no URL import, no código, e esses refreshes aqui tem provavelmente a ver com essa questão de versão beta e tal. Então, nós temos aqui o nosso componente URL import, é uma página de exemplo que tem um título. Esse componente é um componente que eu estou usando em todos os exemplos, né? Ele recebe um título em duas partes para ele pintar de cores diferentes. Tenho aqui a URL do código, e basicamente eu tenho o meu import, tá aqui ele, certo? Importando diretamente lá da CDN de onde está o JavaScript, e aqui eu simplesmente acesso essa função que eu importei. Lembrando que lá no Next Config eu preciso liberar essa URL aqui, que é a mesma URL que eu estou acessando aqui em cima. E com isso, voltando aqui, entrando no URL import, a gente consegue, por exemplo, ó, ter aqui uma chuva de confetes, né, que é algo deve ser bem chatinho de implementar usando Canvas e tal, e a gente consegue acessar isso sem necessariamente precisar se preocupar em instalar pacote, simplesmente fazendo uma referência direta com a URL. E nós temos aqui o nosso Server Component, que ele vai trazer esses componentes, e aí eu fiz questão de colocar um delay na API, eu coloquei um delay aleatório de entre 1 segundo e 5 segundos, tá? Para que ele possa trazer aqui as notícias. Eu coloquei esse delay de propósito para que você possa ver o fallback, que é exatamente aquele GIF que fica pensando antes de trazer as notícias, e a gente tem aqui também um exemplo de código, né, usando o suspense do React, usando o lazy load, né, e aí ele pegou essa questão aí do React, né, da concorrência, que são recursos do React, e incorporou isso para dentro do Next.js, criando essa questão de componentes do lado do servidor, embora o React também esteja trabalhando com isso. E o legal é que a equipe da Vercel trabalha muito em conjunto com o pessoal do Facebook, né? Então eles conseguem ter ali, acho que uma interatividade super interessante. Beleza, pessoal? Então, com isso, eu encerro aqui os meus exemplos. Muito obrigado por ter ficado aqui esses 40 e poucos minutos comigo, né? Meu nome é Leonardo Leitão, como eu falei, vocês podem ver aí o meu e-mail, e o código está dentro do GitHub, Leonardo M. Leitão. Procura lá recursos Next, procura lá recursos-Next.js. Então, muito obrigado por ter ficado comigo esse tempo e até uma próxima oportunidade.